A enorme barreira de madeira moveu-se 15 centímetros para a esquerda, depois 15 centímetros para a direita, assemelhando-se a um organismo que respirava na escuridão. Lá fora, um objeto substancial raspava contra a superfície externa da cabana. Estava a testar, a sondar, a procurar uma entrada. Elias Thornton permaneceu completamente imóvel no coração da sua morada, atento aos cliques rítmicos e mecânicos. E os murmúrios ténues da sua invenção improvável a reagir ao perigo. O mecanismo que ele construíra 18 meses antes estava a funcionar precisamente como pretendido. No entanto, mesmo ele lutava para compreender totalmente o espetáculo diante de si. O que compeliu um indivíduo a conceber paredes móveis e pisos que se deslocam, e uma morada capaz de se fechar literalmente como um punho em torno de qualquer intruso indesejado, estava destinada a ser o enigma mais zelosamente protegido nas montanhas rochosas. O método que preservou a sua existência naquela noite de dezembro de 1843 salvaguardaria subsequentemente numerosos pioneiros de perigos imprevistos. Antes de mergulharmos nesta narrativa extraordinária, por favor, partilhem a vossa localização de visualização. Tenho interesse em saber se algum de vocês reside perto dos antigos territórios de caça com armadilhas. E se os relatos de engenho e resistência na fronteira vos cativam como a mim, então considerem subscrever, pois amanhã exploraremos o enigma das carroças da trilha da Califórnia que desapareceram sem qualquer vestígio. Um rastro de sangue estendia-se da entrada da morada até a orla da floresta, a 37 metros de distância. Elias Thornton perseguiu, com o rifle erguido, ciente do que o esperava, mas desejando que a sua premonição fosse falsa. O seu parceiro, Marcus Whitfield, tinha saído ao amanhecer para inspecionar as suas armadilhas ao longo de Willow Creek, na região que mais tarde seria conhecida como Oeste de Wyoming. Aquela manhã de fevereiro de 1842 parecia suficientemente tranquila. Com a neve recém-caída, silenciando os ruídos da floresta e nenhuma indicação de perigo na imaculada paisagem nevada, no entanto, a tranquilidade das montanhas era enganosa, um facto que ambos os homens compreendiam. Eles colaboravam na caça com armadilhas a 3 períodos, estabelecendo-se como caçadores prudentes e sistemáticos que assumiam riscos calculados e tipicamente saíam vitoriosos. A sua morada estava situada num vale protegido, oferecendo acesso conveniente à água e proteção inerente contra o vento. Foi estrategicamente colocada para vistas desobstruídas em 3 eixos. A sua construção era robusta. Eles empregavam o método típico de madeira encaixada, familiar a todos os pioneiros, apresentando uma porta substancial, segura internamente e fendas seladas com musgo e terra. Era indistinguível de inúmeros outros abrigos de caçadores espalhados pelas regiões, tanto práticos quanto transitórios, destinados a 1 ou 2 estações de uso antes de serem abandonados por novas áreas de caça. Elias localizou Marcus a 183 metros da cabana, ou melhor, o que restava dele. O ataque tinha sido rápido e selvagem. Um urso grizzly, provavelmente um macho, a julgar pelas dimensões da pegada, tinha emboscado Marcus enquanto ele se curvava para inspecionar uma armadilha. A sua arma de fogo permaneceu intocada na neve. Marcus não teve oportunidade de se defender. A criatura ursina tinha-o despachado rapidamente, desmembrado parcialmente os restos antes de os abandonar, indicando que não era uma caça por presa, mas sim uma afirmação territorial. O animal percebeu Marcus como um rival e, assim, removeu-o com a eficácia sem esforço que estabeleceu os grizzlies como os governantes incontestados das selvas alpinas. Elias dedicou o resto daquele dia a enterrar seu companheiro em uma pequena elevação com vista para o vale. Ele delimitou o local do enterro usando pedras dispostas em forma de cruz. Ele permaneceu lá até que o anoitecer o obrigou a retornar à moradia. Uma vez dentro, ele trancou a entrada e se sentou perto das brasas moribundas, incapaz de descansar ou parar de contemplar. Ele ponderou sobre a rapidez da chegada da morte. As paredes da cabana, que pareciam robustas no dia anterior, agora pareciam tão delicadas quanto o pergaminho. A porta, antes eficaz contra rajadas e neve, ofereceria meros momentos de resistência contra um urso determinado. Todo o edifício apresentava uma falsa sensação de segurança, e Marcus havia tragicamente sofrido as consequências de confiar nessa ilusão. Naquela noite em particular, Elias Thornton chegou a uma resolução que o preocuparia pelos 18 meses seguintes.
ele construiria uma moradia impermeável a qualquer uso. Nenhum humano e nenhum elemento natural. Não seria meramente robusta ou reforçada, mas algo fundamentalmente distinto. Algo considerado inatingível pelas normas típicas de construção da fronteira. Ele imaginou uma estrutura capaz de autodefesa. Os primeiros fronteiriços que Elias consultou acreditaram que sua tristeza o havia enlouquecido quando ele perguntou sobre métodos de construção defensiva. Durante o encontro de primavera de 1842, comerciantes de peles experientes descartaram suas ideias, oferecendo-lhe bebidas em vez de conselhos. No entanto, Elias não tinha desejo de entorpecer sua dor com álcool. Por 2 meses após a morte de Marcos, ele vinha desenhando planos com carvão na casca de bétula, concebendo sistemas que pareciam inviáveis dados os implementos e recursos disponíveis. Na natureza, os métodos típicos de construção de cabanas tiveram pouco avanço desde que os primeiros caçadores de peles se aventuraram nas montanhas muitas décadas antes. Todos seguiam práticas de construção idênticas, pois estas se mostraram suficientemente eficazes, e porque qualquer coisa mais intrincada exigia experiência e suprimentos indisponíveis à natureza. Elias entendeu isso. Ele reconheceu a necessidade de adquirir sabedoria além do que os habitantes da montanha possuíam. Em maio de 1842, ele chegou a uma conclusão que surpreendeu todos os seus conhecidos. Em vez de seguir para seus territórios de caça habituais, ele viajou para o norte, para as regiões onde o povo Crow estabelecia seus acampamentos sazonais. A nação Crow havia habitado essas áreas montanhosas por inúmeras gerações, antes da chegada de quaisquer caçadores de peles europeus. Se alguém possuía o conhecimento para construir moradias capazes de suportar os perigos da natureza, seriam sem dúvida eles. A expedição durou 8 dias através de paisagens desafiadoras. E Elias a empreendeu sozinho, uma escolha perigosa, mas essencial. Ele transportou vários itens de troca: tabaco, lâminas de aço e fechos de latão. Mais significativamente, no entanto, ele trouxe consigo um senso de modéstia. Ele se aproximou não como vitorioso ou comerciante, mas como um aprendiz. Seu encontro inicial ocorreu com um grupo de caçadores, cujo líder, um homem chamado Lança Quebrada, possuía proficiência em inglês suficiente para entender a incomum pergunta de Elias. Os caçadores acharam a ideia de um homem europeu buscando sabedoria arquitetônica bastante divertida. Ainda assim, consentiram em escoltá-lo até seu assentamento. Lá, Elias encontrou um ancião chamado Urso Andante, um septuagenário que havia testemunhado a transformação das montanhas desde o advento dos caçadores de peles. Urso Andante ouviu atentamente a narrativa de Elias sobre Marcos, o urso, e sua aspiração de erguer uma estrutura capaz de proteger contra todos os perigos. O venerável homem permaneceu em silêncio por um longo período antes de começar a discutir assuntos que Elias nunca havia concebido. Urso Andante elucidou os costumes dos Crow. Havia construído anteriormente habitações de inverno, empregando métodos herdados de antepassados que existiram durante o período em que vastos glaciares ainda envolviam os territórios do norte. Estas não eram as tendas móveis atualmente utilizadas pelos Crow, mas sim edifícios duradouros erguidos em locais sagrados para rituais e proteção, como explicou Walkenberg. Não se tratava apenas de reforçar paredes, mas de imbuí-las de vitalidade. Elias inicialmente não conseguiu compreender isso, mas durante as 3 semanas seguintes, Walkenberg, juntamente com outros anciãos tribais, apresentou-lhe vestígios de construções antigas, elucidou os princípios de equilíbrio e contrapeso e ilustrou como as energias ambientais podiam ser controladas, em vez de serem meramente suportadas. Eles discutiram divisórias capazes de alterar sua posição, entradas que podiam fechar autonomamente e edifícios que reagiam ao perigo. Muito parecido com um organismo vivo a recolher-se na sua carapaça protetora. O inventário que Elias reuniu após a sua partida do assentamento Crow teria parecido absurdo a qualquer comerciante da fronteira. Ele precisava de variedades particulares de madeira, que a maioria dos caçadores de peles desconsiderava, componentes de ferro indisponíveis a oeste de St. Louis e implementos mais adequados a um estaleiro do que a uma habitação remota na montanha. No entanto, as instruções de Walkenberg tinham ampliado a sua perspectiva para oportunidades que ele nunca tinha contemplado. O venerável ancião tinha lhe demonstrado como madeiras particulares exibiam tensão elástica inerente que podia ser utilizada e como massa e massa oposta podiam gerar movimento sem depender de energia externa. Como os antigos construtores tinham criado edifícios que pareciam pulsar com vitalidade mecânica.
O obstáculo inicial envolvia localizar as árvores apropriadas, não apenas qualquer espécime de pinho ou abeto. Seria suficiente para as intenções de Elias. Ele precisava do que os Crows chamavam de dançarinos de inverno. Árvores que floresciam em cristas expostas, onde ventos incessantes tinham conferido uma maleabilidade natural à madeira e resiliência. Estes espécimes arbóreos desenvolviam-se gradualmente, com o seu grão denso e helicoidal, produzindo madeira que tendia a reverter a sua configuração inicial, quando flexionada. A maioria dos caçadores de peles evitava tal madeira devido à sua natureza desafiadora, resistindo tanto ao machado quanto à serra. Mas essa mesma resiliência era precisamente o que Elias procurava. Ele dedicou junho e julho de 1842 à identificação e designação de árvores apropriadas num raio de 32 quilômetros do local de construção escolhido. O próprio local exigiu uma deliberação meticulosa. Ele escolheu uma depressão natural, situada entre duas protuberâncias rochosas, o local onde o próprio terreno ofereceria defesa e camuflagem suplementares. O local escolhido possuía acesso à água de uma nascente subterrânea, eliminando assim a suscetibilidade de obter água durante um bloqueio. Ele designou 43 árvores que estavam em conformidade com seus requisitos, cada uma desenvolvendo-se sob circunstâncias que tinham gerado a atenção intrínseca que ele procurava. No entanto, a madeira constituía apenas uma fração das suas necessidades. Os elementos mecânicos que Walking Dead tinha detalhado necessitavam de fabricação de metal que excedia em muito qualquer coisa obtiva na fronteira. Em agosto, Elias fez uma escolha que esgotou a maioria dos seus fundos acumulados. De 3 anos de caça de peles, ele viajou para St. Louis, uma viagem que se estendeu por mais de 1.600 quilômetros, especificamente para encomendar componentes de ferro a um ferreiro que tipicamente fabricava peças para embarcações fluviais. O ferreiro, um imigrante alemão chamado Klaus Steinberg, atendeu aos requisitos detalhados de Elias com crescente perplexidade. Juntas de pivô, capaz de suportar 227 kg de força lateral, com roldanas contrabalançadas projetadas em proporções exatas e travas ativadas por mola configuradas para desengatar em cargas de gatilho pré-determinadas. Trilhos guia que permitiam um deslocamento sem esforço de massas substanciais. Steinberg nunca havia construído componentes dessa natureza para uma estrutura, mas o problema de engenharia o cativou. O projeto durou 6 semanas e custou $370 a Elias, um valor quase equivalente à renda anual de um caçador de peles próspero. Durante o trabalho de Steinberg, Elias frequentava os armazéns e estaleiros da rua, em St. Louis, observando montagens mecânicas e como pesos consideráveis eram transportados e gerenciados. Ele se concentrou particularmente nos aparelhos de equilíbrio, empregados nas entradas dos armazéns e nos arranjos de pivô encontrados nas portinholas de canhões de navios. Cada detalhe foi gravado em sua memória, também aparecendo em sua crescente compilação de desenhos em casca de árvore até o final de setembro. Ele estava preparado para voltar às montanhas, acompanhado por 4 mulas de carga repletas de sua extraordinária mercadoria. A primeira nevasca ocorreu em 3 de outubro, precisamente quando Elias começou a escavação para sua notável moradia. Ao contrário das práticas de construção típicas, onde os trabalhadores apenas limpam o local e começam a empilhar toras, Elias estava escavando mais do que apenas uma base superficial. Em vez disso, ele estava realizando uma escavação completa, medindo 2,44 metros de profundidade, 6,10 metros de largura e 7,32 metros de comprimento. Caçadores de peles que passavam e paravam para observar expressavam sua descrença balançando a cabeça diante da cena. Espetáculo de um único indivíduo, armado com uma pá, esforçando-se para criar o que mais parecia um poço de mina do que a base de uma cabana. No entanto, Elias possuía uma visão que eles eram incapazes de perceber. A seção subterrânea destinava-se a cumprir 3 funções vitais. Primeiramente, acomodaria o mecanismo de contrapeso responsável por ativar as paredes móveis. Em segundo lugar, ofereceria capacidade de armazenamento impermeável ao acesso por cima. Em terceiro lugar, e mais significativamente, conteria os componentes mecânicos centrais de sua estrutura protetora, protegidos de elementos ambientais e interferências. Ele trabalhou sozinho durante todo o mês de outubro, deslocando terra com determinação implacável. As formações rochosas em ambos os flancos formavam naturalmente 2 lados da área escavada, diminuindo assim o trabalho envolvido.
embora exigindo engenharia meticulosa para incorporar a pedra existente. Em sua construção pretendida, ele inicialmente instalou condutos de drenagem, entendendo que a água comprometeria seus aparelhos mecânicos mais rapidamente do que qualquer uso. Esses canais direcionavam a água para uma fenda natural na rocha que a desviaria da fundação. Em novembro, com nevascas consistentes, Elias havia terminado a escavação e iniciou a instalação da estrutura de ferro criada por Steinberg. A estrutura de suporte principal era composta por 12 pilares de ferro verticais, cada um embutido a 0,91 metros de profundidade na rocha-mãe, e fixados usando uma mistura de chumbo liquefeito e seiva de pinho. Entre esses pilares, ele encaixou os trilhos-guia destinados a direcionar os segmentos da parede móvel. Os trilhos precisavam ser impecavelmente horizontais e precisamente alinhados, exigindo ajustes de apenas milímetros. O mecanismo de contrapeso estava situado na parte central da área subterrânea. Empregando os princípios elucidados por Walking Bear, Elias montou uma sequência de pedras equilibradas, cada uma meticulosamente escolhida e medida. A mais pesada delas excedia 363 quilogramas. Esta peça de granito em particular levou-lhe 3 dias para ser manobrada para o lugar, utilizando rolos de toras e vantagem mecânica. Essas pedras estavam interconectadas por meio de roldanas de ferro, levando a cabos que subiam pelo chão em direção aos segmentos de parede dinâmicos acima. O nível de exatidão mecânica necessário era sem precedentes na construção de fronteira. Cada roldana precisava girar sem impedimentos, independentemente das flutuações de temperatura. Cada cabo tinha que deslizar suavemente sem prender. E cada contrapeso exigia um equilíbrio impecável para o seu respectivo segmento de parede. Elias dedicou semanas ao ajuste fino, experimentando, encontrando contratempos e reiterando seus esforços. Suas provisões diminuíam, mas ele não conseguia parar para caçar. A chegada do inverno era iminente, exigindo a conclusão da cabana antes que a neve pesada tornasse a construção inviável. A fundação sozinha exigiu 2 meses de trabalho árduo, mas após sua conclusão, ela se erguia como uma estrutura inigualável no terreno montanhoso. Vista de cima, parecia uma base retangular simples. No entanto, por baixo, revelava-se uma maravilha mecânica pronta para ser ativada. A robusta estrutura de ferro era capaz de suportar milhares de quilogramas de estresse dinâmico, e o mecanismo de contrapeso, quando corretamente calibrado, podia ser operado com esforço mínimo, exigindo apenas um leve toque. O sistema de drenagem integrado garantia que as áreas mecânicas permanecessem áridas, mesmo em meio a chuvas outonais. O urso grizzly apareceu em 23 de dezembro de 1842, atraído pelo aroma de carne fresca de alce que Elias havia pendurado dentro de sua cabana recém-acabada. O grande urso rodeou o edifício 3 vezes, deixando suas pegadas na neve intocada. Elias observava de uma fresta de tiro que ele havia posicionado na altura dos olhos. A criatura, quando ereta sobre as patas traseiras, media quase 2,4 metros de altura. Seu focinho exibia cicatrizes, sugerindo que era provavelmente macho e inequivocamente territorial. Elias antecipava este confronto há mais de 1 ano. A cabana estava pronta, cada sistema mecânico minuciosamente verificado, e cada componente móvel meticulosamente calibrado. No entanto, testar com sua própria massa e força era um desafio distinto em comparação com confrontar um urso grizzly determinado pesando 317 kg. Ele permaneceu absolutamente imóvel, com o rifle carregado, mas apontado para baixo, confiando em seu projeto estrutural em vez da força de sua arma. O urso avançou em direção à entrada inicialmente, exatamente como Elias havia previsto. Ursos possuíam inteligência suficiente para identificar portas como pontos vulneráveis em construções humanas. Ele exerceu força contra a substancial obstrução de madeira, avaliando a porta, que, reforçada com tiras de metal e instalada em pivôs semelhantes aos das paredes, cedeu marginalmente sob a tensão. Isso foi intencional. A porta flexível iniciou a ação mecânica inicial. Quando a porta recuou 5 centímetros para dentro, cabos ocultos dentro da estrutura engataram, fazendo com que os segmentos de parede que flanqueavam a entrada iniciassem seu movimento coordenado. A parede esquerda girou para fora em 15 centímetros, concomitantemente com a parede direita deslocando-se na direção oposta. A porta, agora sem o apoio das paredes fixas, deslizou lateralmente ao longo de seu trilho. Enquanto deslizava paralelamente às paredes em movimento, o urso intensificou seu empurrão, perplexo com a reação da estrutura onde ele esperava uma oposição firme.
Em vez disso, encontrou um movimento complacente, que não oferecia alavancagem firme para sua força. Quanto mais vigorosamente ele pressionava, mais a parede se deslocava, gerando uma configuração em constante evolução. Isso serviu para dissipar a força, em vez de confrontá-la diretamente. De dentro, Elias percebia os cliques mecânicos e os sons sutis de seu sistema operando precisamente como pretendido. Os contrapesos situados na adega subiam e desciam em equilíbrio impecável. Os pontos de pivô giravam sem atrito, apesar das baixas temperaturas. A cabana inteira estava em movimento. Movendo-se com um propósito mecânico, o urso recuou. Depois circulou até o canto onde as cabanas tradicionais tipicamente mostravam vulnerabilidade. Em seguida, ele se ergueu nas patas traseiras e atacou aquele ponto. Um impacto tão forte, desferido com toda a massa e poder do animal, teria desestabilizado uma cabana de toras convencional inteira. No entanto, o canto de Elias não estava rigidamente fixo. A colisão fez com que ambas as paredes adjacentes girassem para fora, fazendo com que o canto se abrisse essencialmente como uma boca escancarada, e depois se retraísse à medida que o peso do urso mudava. A criatura tropeçou, desequilibrada pelo movimento inesperado. Durante 20 minutos, o urso pardo examinou meticulosamente cada aspecto da estrutura. Ele tentou escalar as paredes, mas a superfície lisa das toras e sua inclinação para fora sob pressão tornaram impossível conseguir apoio. Em seguida, tentou escavar por baixo. No entanto, encontrou a fundação reforçada com ferro, que se estendia 0,9 metros abaixo do nível do solo. Ele até tentou o telhado, puxando-se para cima com pura força. No entanto, o design flexível do telhado simplesmente cedeu sob sua massa, não oferecendo nenhum ponto firme para um ataque. Finalmente, após um último golpe exasperado na porta, que fez com que toda a parede frontal se movesse em sua amplitude lateral total de 45,7 centímetros, o urso admitiu a derrota. A visita do urso pardo expôs fraquezas, que Elias não havia antecipado. Embora as paredes móveis bloqueassem com sucesso a entrada, os sons mecânicos eram mais pronunciados do que o esperado, e o gelo acumulado nos trilhos representava um risco. De obstruir o mecanismo em frio intenso, ele dedicou janeiro de 1843 a fazer melhorias que transformariam seu projeto inicial em um sistema de defesa impecável. O problema do ruído originava-se do atrito metal com metal, dentro dos mecanismos de pivô. Mesmo com a aplicação meticulosa de gordura de urso para lubrificação, os componentes de ferro rangiam e batiam quando sob estresse. A resposta surgiu de uma origem imprevista. Durante uma caçada a alces, Elias observou a progressão silenciosa dos animais pela neve, apesar de seu considerável volume. Seus cascos possuíam uma sola flexível, fibrosa, que absorvia o choque. Ele experimentou com gachetas de couro, feitas de pele de alce e fervidas em resina de pinho, até ficarem firmes, mas ainda um tanto maleáveis. Colocá-las entre cada ponto de contato metálico diminuiu os sons operacionais a meros murmúrios. A questão do gelo exigiu uma engenharia mais intrincada. A água do degelo da neve infiltraria as ranhuras dos trilhos e solidificaria, potencialmente mobilizando as paredes precisamente quando seu movimento era crucial. Elias desenvolveu um aparelho de aquecimento, aplicando conceitos que havia notado em fontes termais naturais. Ele conduziu tubulações de cobre, feitas martelando utensílios de cozinha antigos através dos canais dos trilhos. Esses condutos ligavam-se a um tanque de armazenamento situado perto da lareira. À medida que as chamas aqueciam a água no tanque, as correntes de convecção impulsionavam sua circulação pelas tubulações. Isso mantinha os trilhos a uma temperatura suficiente para inibir o acúmulo de gelo. O mecanismo operava sem interrupção, uma característica vital para alguém que pudesse estar ferido ou sob ataque. No entanto, a melhoria mais crucial resultou da análise das estratégias de ataque do urso. A criatura havia sondado cada segmento de parede individualmente, nunca encontrando o movimento sincronizado de vários ângulos. Elias implementou o que ele chamou de gatilhos simpáticos, conexões mecânicas que garantiam que todas as paredes reagissem sempre que qualquer parte fosse submetida à força. Ao empurrar a entrada principal, as paredes laterais inclinavam-se para fora à medida que a parede traseira avançava, formando uma área que parecia engolir, e simultaneamente redirecionar a energia de todas as direções.
A avaliação dessas melhorias exigiu a simulação de ataques, uma proeza que Elias alcançou usando um engenhoso mecanismo de polias. De dentro, ele podia puxar cordas, exercendo centenas de quilos de força em vários segmentos da parede, observando a reação da moradia. O sofisticado mecanismo exibia um movimento inquietantemente natural, com as paredes se reconfigurando de maneiras intrincadas, semelhante às respostas protetoras de um organismo vivo. Isso ocorreu em fevereiro. Um teste repentino demonstrou o valor de suas melhorias. 3 lobos, provavelmente raivosos dada sua conduta hostil durante o dia, atacaram a estrutura, enquanto Elias preparava peles dentro de casa. Em contraste com o ataque concentrado do urso, os lobos lançaram um ataque multidirecional simultaneamente. O sistema de ativação responsivo funcionou perfeitamente. Com um lobo avançando sobre a entrada, outro atacando a parede lateral e o terceiro procurando por vulnerabilidades, a reação da moradia foi instantânea e sincronizada. Todas as 4 paredes moveram-se sutilmente para fora, estabelecendo um limite em expansão que não apresentava nenhum ponto firme de contato. Os lobos, já enfraquecidos pela doença, ficaram completamente perplexos com o edifício dinâmico. Eles persistiram em seu ataque por vários minutos, mas cada investida encontrava paredes flexíveis que absorviam e desviavam seu ímpeto. 7 indivíduos apareceram ao amanhecer de 15 de março de 1843, seus objetivos evidentes pela forma como cercaram a moradia de Elias com armas prontas. Eram comerciantes de peles desonestos, do tipo que considerava o roubo mais simples do que a caça, comandados por um indivíduo conhecido como Jack Português, notório por sua agressão em toda a região de Green River. Elias havia detectado sua aproximação por 20 minutos, seus cavalos e conversas descuidadas audíveis na tranquila atmosfera matinal. Ele já havia assumido seu posto na posição defensiva, um ponto de observação elevado no centro da moradia, que lhe proporcionava vistas desobstruídas através de inúmeras frestas de tiro. No entanto, ele não pegou sua arma de fogo instantaneamente. Ele desejava observar como sua invenção lidaria com a inteligência humana aliada a um propósito malévolo. Jack Português avançou para a entrada inicialmente, gritando em inglês com sotaque, que eles estavam cientes da presença de Elias lá dentro e haviam chegado para sua coleção de peles de inverno. A ameaça era inequívoca. Abra o portal e sobreviva, ou eles o incinerariam. Esta era uma estratégia comum entre bandidos, com fogo representando o único poder que nenhuma estrutura poderia resistir. No entanto, Elias também havia antecipado essa eventualidade. Ele manteve seu silêncio, observando através de sua abertura de tiro enquanto os homens se dispersavam, examinando sua peculiar moradia com crescente perplexidade. O design não convencional os perturbava distintamente, particularmente os pontos de pivô salientes, os trilhos metálicos visíveis na fundação das paredes e a impressão generalizada de que este edifício era fundamentalmente diferente de tudo que haviam encontrado anteriormente. Um dos indivíduos, um comerciante de peles, esguio, exibindo gestos ansiosos, aproximou-se da parede lateral e pressionou-a hesitantemente. A parede moveu-se 15 centímetros para fora com um som mecânico audível. Depois, retraiu-se para o seu lugar original quando ele recuou. O movimento ativou o sistema responsivo, induzindo ligeiras alterações em todas as 4 paredes, o que fez com que toda a estrutura parecesse respirar para dentro e para fora. Os assaltantes recuaram alguns passos. Jack, o português, sentindo-se inquieto, mas determinado a afirmar seu comando, direcionou 2 indivíduos para a entrada. Concomitantemente, os membros restantes posicionaram-se nos cantos, pretendendo invadir o ponto de entrada em uníssono. Esta estratégia, concebida para subjugar qualquer resistência por pura superioridade numérica, representava uma abordagem tática bem elaborada para uma habitação comum. Eles avançaram em uma investida coordenada. 3 indivíduos impactaram a porta com os ombros, enquanto outros exerciam pressão nos cantos. A reação da cabana foi instantânea e destrutiva. A porta deslizou horizontalmente ao longo de seu trilho. Simultaneamente, as paredes giraram para fora em um movimento coordenado. Os homens que estavam na porta, consequentemente, caíram em um vazio, onde haviam antecipado uma obstrução firme. Os indivíduos posicionados nos cantos descobriram que estavam pressionando superfícies que cederam, desviando assim seu impulso. Um agressor sofreu uma queda grave, resultando em um ombro deslocado. Quando a parede que ele empurrava se abriu abruptamente, o benefício mecânico do mecanismo de contrapeso fez com que sua força coletiva fosse usada contra eles.
No entanto, a verdadeira inovação que Elias havia incorporado para combater ameaças humanas agora entrava em ação. Painéis de piso ocultos, ligados ao mesmo sistema de ativação das paredes, abriram-se. Esses painéis ocultavam depressões rasas, cada uma forrada com estacas pontiagudas. Embora não fossem profundas o suficiente para serem letais, eram adequadas para prender e ferir. 2 agressores caíram, suas pernas empaladas por estacas cobertas de resina de pinho, o que levaria a ferimentos infeccionados se não tratados. Os indivíduos restantes recuaram em desordem. Seu ataque sincronizado foi frustrado por uma estrutura defensiva que retaliou. Jack, o português, e sua equipe restante recuaram em minutos, transportando seus feridos e abandonando seus equipamentos. Impulsionados pela necessidade urgente de fugir da moradia que os havia superado, a notícia de sua ignominiosa derrota se espalhou rapidamente por toda a comunidade montanhosa. Mais rapidamente que o incêndio florestal, em abril de 1843, caçadores de peles começaram a aparecer na residência de Elias. Não com intenções de roubo, mas buscando conhecimento. O visitante inicial foi um experiente montanhês chamado Samuel Potts. Tendo perdido 2 companheiros para ataques de ursos pardos em um período de 5 anos, ele avançou cuidadosamente, anunciando sua presença a aproximadamente 45 metros de distância e esclarecendo seu objetivo. Elias, percebendo-o como um indivíduo honrado em busca de compreensão, estendeu-lhe um convite para entrar. O que se seguiu foi um período de instrução de 3 dias que redefiniria a abordagem da construção para uma geração inteira de pioneiros. Potts ficou impressionado com os intrincados sistemas mecânicos ocultos dentro do que, de uma perspectiva externa, parecia ser nada mais do que uma moradia não convencional. Elias o guiou por cada sistema, elucidando não apenas a mecânica operacional, mas também a lógica por trás de suas escolhas de design específicas. As paredes dinâmicas serviam a propósitos além da mera deflexão de força. Em vez disso, elas também visavam um efeito psicológico. Tanto predadores quanto humanos antecipam oposição inflexível. Assim, quando as estruturas se moviam em reação a um ataque, isso provocava uma desorientação profunda e instintiva. O mecanismo de ativação interconectado garantia que os agressores não pudessem concentrar sua força em um único ponto, sem induzir simultaneamente um movimento compensatório em outra área. Os alçapões ocultos não tinham a intenção de ser letais, mas sim de incapacitar e minar o moral. Cada componente cumpria várias funções protetoras. Tudo isso enquanto preservava a habitabilidade da moradia. Potts documentou meticulosamente suas observações, esboçando os mecanismos e tirando medidas dos componentes. No entanto, Elias compreendeu que apenas um punhado de indivíduos possuía os meios ou a experiência necessários para reproduzir seu sistema completo. Consequentemente, ele começou a desenvolver iterações mais simples, que encapsulavam os conceitos fundamentais sem exigir uma exatidão inatingível. A barreira móvel rudimentar podia ser construída com fulcros de madeira. Em vez de empregar ferro, pedras de rio serviam como contrapesos. O resultado era menos fluido, mas permaneceu eficaz contra ameaças ursinas durante todo o período subsequente. Elias instruiu 17 caçadores de peles distintos. Uma parte chegou com ceticismo, mas partiu convencida, enquanto outros apareceram em apuros, tendo escapado por pouco de ataques às suas moradias tradicionais. Cada indivíduo recebeu orientação personalizada de acordo com suas proficiências e materiais disponíveis. Por exemplo, um caçador com experiência em ferraria adquiriu a habilidade de fabricar componentes de pivô simples. Outro indivíduo com experiência em carpintaria concentrou-se na marcenaria sob medida, que permitia um movimento regulado. O jovem morador da montanha, Thomas Crawford, surgiu como o aluno mais dedicado de Elias, permanecendo por um período de 6 semanas para compreender completamente cada detalhe. A abordagem pedagógica trouxe à luz melhorias que Elias não havia contemplado anteriormente. Crawford propôs a ideia de inclinar as aberturas de tiro para permitir campos de engajamento mais amplos, tudo isso enquanto preservava aberturas externas restritas. Vasos ofereceram um conceito para rotas de fuga de emergência, utilizando seções de piso móveis que poderiam funcionar como pontos de saída, caso a entrada principal fosse comprometida. Cada aluno contribuiu com mais refinamentos, originados de suas experiências pessoais de sobrevivência. No outono de 1843, Elias havia compilado o que ele chamou de Guia do Construtor da Montanha, compreendendo uma variedade de diagramas e diretrizes, abrangendo todos os aspectos,
desde barreiras móveis fundamentais até configurações defensivas abrangentes. Ele gravou as representações em painéis finos de madeira, que eram então reproduzíveis, através do método de prensar papel sobre as impressões. O texto que o acompanhava era direto e inequívoco, pressupondo nenhuma escolaridade formal, mas um nível satisfatório de proficiência na fronteira. O manual se disseminou por toda a fraternidade de caçadores como uma moeda valiosa, sendo duplicado, reduplicado, alterado e aprimorado por cada construtor subsequente. A última moradia de parede móvel documentada permaneceu existente até 1927, momento em que um incêndio florestal atravessou a Cordilheira Absaroka, engolindo o edifício que havia resistido a 84 anos de condições extremas de vida selvagem. Naquele momento, a moradia havia sido propriedade de inúmeros indivíduos, com cada proprietário mantendo e aprimorando o aparato inicial de Elias Thornton. A conflagração trouxe à luz uma descoberta notável em meio aos escombros: a estrutura metálica. Da disposição do contrapeso havia persistido, juntamente com segmentos dos componentes do fulcro, apresentando assim um enigma arqueológico que perplexaria pesquisadores por muitas décadas. Não foi até o ano de 1993 que um estudante de pós-graduação, engajado no estudo de estilos arquitetônicos de fronteira, estabeleceu uma correlação entre os peculiares remanescentes de ferro e as alusões encontradas nos diários de caçadores, referentes a cabanas que respiram e paredes vivas que haviam protegido os moradores da montanha de uma morte inevitável. A investigação subsequente trouxe à luz um segmento oculto da engenhosidade da fronteira americana. Elias Thornton faleceu em 1868, não dentro de sua obra-prima mecânica, mas sim tranquilamente em um assentamento californiano onde ele havia se estabelecido após um quarto de século passado nas regiões montanhosas. Seus diários pessoais, desenterrados durante uma liquidação de bens, revelaram que seu conceito de parede móvel havia se disseminado consideravelmente mais do que os estudiosos históricos haviam conjecturado. Ele registrou meticulosamente 43 moradias construídas utilizando sua metodologia abrangente, e estimou que mais de 200 integravam pelo menos os princípios fundamentais da parede móvel. A taxa de sobrevivência entre os caçadores que ergueram essas moradias protetoras foi notável que, enquanto a mortalidade geral na profissão de homem da montanha se aproximava de 40% durante um período de 5 anos, indivíduos que empregavam os métodos de Thornton demonstraram menos de 10% de perdas. Essa disparidade foi responsável por inúmeras vidas preservadas por meio de soluções de engenharia em vez de poderio militar. Uma análise contemporânea do projeto de Thornton revela um nível de sofisticação que parece improvável para a fronteira da década de 1840. Suas proporções de contrapeso estavam alinhadas com os atuais princípios de engenharia mecânica. Além disso, sua aplicação de movimento simpático antecipou ideias em design arquitetônico responsivo em mais de 100 anos. O sistema que ele concebeu, integrando defesa psicológica e física, superou ameaças por meio de desorientação e alavancagem mecânica, em vez de por pura força. Uma reconstrução parcial de uma cabana com paredes móveis no estilo Thornton, construída de acordo com as especificações, está atualmente abrigada no Museu Estadual de Wyoming, descoberta em vários diários de homens da montanha e por meio de achados arqueológicos. Os visitantes podem empurrar as paredes e observar toda a estrutura reagir com um movimento fluido, orgânico. As crianças acham a sensação divertida, enquanto os engenheiros examinam os princípios mecânicos com estima profissional. No entanto, talvez o verdadeiro legado não resida em museus, mas sim no princípio que Elias Thornton demonstrou durante aqueles meses críticos após a morte de seu parceiro. Confrontado com um desafio intransponível, ele se recusou a reconhecer as restrições tradicionais. Ele integrou conhecimento de origens diversas e imprevistas, sabedoria indígena americana com mecânica de barcos fluviais, características inerentes das árvores com engenharia meticulosa e percepção psicológica com construção física. Suas paredes móveis preservaram vidas, não por meio de força bruta, mas por meio da adaptabilidade. Não pela inflexibilidade, mas pela cedência, que redirecionou a força. Em última análise, o feito aparentemente impossível de um homem da montanha evoluiu para uma tradição de engenhosidade que se estendeu por todas as montanhas rochosas, salvaguardando uma geração de americanos da fronteira pela compreensão direta de que, ocasionalmente,
A defesa mais eficaz envolve não manter a posição, mas sim entender precisamente como manobrar.